NAAS Goiás está ao vivo para mais um bate-papo sobre altas habilidades superdotação. Eu sou Patrícia Fernandes, professora formadora no NAAS Goiás, e hoje a gente vai bater um papo sobre esse tema tão importante. Daqui a pouquinho eu vou chamar a minha colega de trabalho, Dilzeia, também professora do NAAS, para nós duas juntas falarmos sobre os tipos de superdotação. Então, quem está chegando aí, já vai buscando o seu cantinho para assistir essa live que está recheada, tá? Cheia de assuntos pertinentes sobre altas habilidades, sobre esses estudantes que apresentam essas características, de que forma que nós podemos ajudá-los. E enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu dar um oi aqui, ver quem está aparecendo. Oi, Carla, Andréia, Débora, Silvia. Muito bom, gente. Vou dar um tempo para o pessoal ir chegando. Enquanto isso, manda aviãozinho para outras pessoas. Compartilhem esse momento tão importante aqui da educação com outras pessoas. É só você mandar o aviãozinho e marcar essa pessoa. Pode ser pais, professores, coordenadores, diretores, profissionais da educação em geral e outros profissionais também, psicólogo, psicopedagogo. Esse tema é pertinente em todas as áreas. Altas habilidades, superdotação. Boa noite, Marcela. Boa noite, gente. Vão chegando aí, que hoje o bate-papo tá muito legal, muito interessante. Daqui a pouquinho eu chamo a minha colega Dilzeia, que vai conversar aqui com a gente. Kelly, vai ficar gravado assim, tá? Assim que eu terminar, assim que nós terminarmos aqui esse bate-papo, eu vou deixar gravado aqui no Instagram para vocês, tá bom? E é isso aí, gente. Vão convidando mais pessoas. É muito importante, sabe? A gente debater, discutir, conversar sobre altas habilidades, superdotação, que ainda é um tabu para muitas pessoas. Ainda é necessário a discussão, é necessário sim a gente falar sobre esse assunto, porque as altas habilidades faz parte sim da educação especial. Ela está dentro da política de educação especial. Olha, a professora Iponira, muito bem, de Goianésia, legal. Ai, muito bom, gente, muito bom a participação de vocês. A gente aqui do NAAS, nós ficamos gratos por vocês dedicarem esse tempo para assistir, para entender, porque é entendendo, é tendo informação que a gente vai poder pegar na mão desses talentos, dessas pérolas que estão aí na nossa sala de aula, não é mesmo? E aí, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre esse processo de identificação, sobre esse olhar mais apurado para esses meninos, é tão importante, é muito importante a presença de vocês aqui. Então, deixa eu ver aqui, cadê a minha amiga Dilzeia? Deixa eu procurar ela aqui, que eu vou chamá-la para a gente já começar a nossa conversa aqui, tá? E de acordo com o que a gente for falando, vocês podem fazer perguntas, tá? Tirar dúvidas. Vocês podem ir interagindo aí também. Deixa eu ver se eu acho que eu vou mandar o convite para ela. Deixa eu procurar aqui. Mandei o convite, José, aceita aí para você entrar e a gente começar o nosso bate-papo. E vai mandando, gente, aviãozinho para mais pessoas. Oi, Gislaine, tudo bem? Bom te ver aqui. Muito bom, muito bom. Ó, a José tá chegando.
Oi, oi, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Oi, Giséia. Boa noite. Que bom, você viu a participação aí do pessoal? Que legal. Gente, o som tá bom para vocês? Tá dando eco? O meu da Giséia tá legal? Vai dando um feedback para nós aí, tá bom? Oi, Bia. Vocês estão sem som, gente? Tá ouvindo direitinho? Dá um joinha aí, dá um ok se tiver tudo bem. Só pra gente. Ai, tá legal. Eu tô te ouvindo Bacana. bem, Patrícia. Tá ótimo o áudio. Eu também tô te ouvindo bem, Giséia. Então, Giséia, eu tava falando pro pessoal mandar aviãozinho para mais pessoas, né? Principalmente Exato. professores, para os pais, que é tão importante esse tema que nós vamos Uhum. falar, e esclarecedor, né? Exatamente, Patrícia. A gente ainda tem a ideia de que essas lives, ou tudo que se fala sobre as altas habilidades, é direcionado apenas ao professor de AEE. Mas não é, pessoal. É importante que toda a escola se envolva nessa temática, busque conhecimento sobre esse tema, porque o aluno alto habilidoso, assim como os demais alunos da educação inclusiva, eles são alunos da escola, né? Não é de um único professor, não é do professor da área de habilidade daquele estudante, mas todos precisam estar envolvidos, precisam conhecer um pouquinho sobre esse tema para que a gente possa efetivar o atendimento nas nossas escolas da rede estadual e de todas as outras escolas, as outras redes, no atendimento a esse público, a esses estudantes. Então é muito importante. Vamos mandar mesmo. Eu reforço aqui, Patrícia. Vamos mandar aviãozinho aí para esse pessoal, para que todos entrem e venham conversar com a gente, discutir, né? Porque a proposta é essa, né, Patrícia? É a gente fazer aqui um debate, colocar. A gente quer ouvir vocês, que vocês podem estar pondo comentários, que a gente, na medida do possível, a gente vai tentar interagir com vocês dentro daquilo que vocês proporem aí nas mensagens no chat aí, tá bom? Ok. Gilzéia, estão falando aqui que o seu tá com eco. Tenta baixar um pouquinho o volume. Vamos ver se Se vai melhorar. melhora. O Tá, meu vou tá tentar. legal então, né, gente? A gente pergunta por quê? A gente vai ficar um tempo aqui conversando, então é legal tá um som bacana aí para vocês participarem, compreenderem direitinho, né? Eu acho que só um pouquinho o volume, eu penso que pode dar uma melhorada. Pode melhorar, né? Aí vocês vão dizendo aí se melhorou, tá, gente? Que eu vou tentando aqui organizar. Carla, Beatriz, de acordo com o que a gente for falando, vocês vão dando um feedback aí da Gilzeia, tá? Por favor. Enquanto isso, é importante a gente começar falando. Tem algumas pessoas que não sabem que vínculo tem o NAAS, né, aqui em Goiás. Então, é sempre importante assim, nas lives a gente deixar claro que o NAAS ele está vinculado à Secretaria de Educação de Goiás e faz parte da Gerência de Educação Especial e da Superintendência de Modalidades e Temáticas Especiais da Secretaria de Educação, tá bom? E aí, hoje, o nosso tema, eu acho que eu até deixei fixado aí, não sei se fixou direitinho, tipos de superdotação. Nós vamos falar sobre esse tema tão importante que ainda tem dúvidas, tem tabus, e por essas dúvidas, essa falta de informação clara e concisa, os professores deixam de descobrir seus talentos aí na escola. Então, hoje, se você está aqui assistindo, você vai compreender esses dois tipos de superdotação, de acordo com o autor Joseph Renzulli. Olha, o Thiago falou que não fixei, e eu tentei fixar, Thiago. Bem,
Fica para a próxima aqui, que eu tô com receio de mexer e depois não dá certo. Ok. José, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar um pouquinho da biografia, uma breve biografia do Joseph Renzulli. E aí a gente já entra nos dois tipos de superdotação. Então hoje, gente, a live vai ser direcionada para dois tipos de superdotação de acordo com o autor Joseph Renzulli, que é o autor referência do Brasil, do MEC, do Ministério da Educação. E aí, depois dessa breve biografia, a gente já entra no assunto, tá bom? Olha quem chegou, a Núbia! Tudo bem, Núbia? Boa noite. Então é o seguinte, Joseph Renzulli é o autor principal que nós do NAAS, Núcleo de Atividades de Altas Habilidades Superdotação, de todos os NAAS do Brasil, segue e que é preconizado pelo Ministério da Educação. Ele é psicólogo norte-americano e um dos maiores líderes da atualidade na educação dos superdotados. Ele iniciou os estudos em superdotação no final da década de 60, início da década de 70. Ele criou a teoria dos três anéis e o modelo triádico de enriquecimento. É um assunto que quem faz o curso do NAAS aprende, compreende como funciona essa teoria para aplicar no processo de identificação das altas habilidades. Então, já aproveito a deixa aqui para fazer o convite. Quem não fez o curso do NAAS ainda, nós temos 3 cursos. Depois vocês dão uma olhadinha aí no Instagram, pode perguntar. E esses cursos são gratuitos, oferecidos pela Secretaria de Educação, NAAS e Gerência de Educação Especial. Bem, Renzulli ficou mais de 20 anos debruçado em estudos sobre altas habilidades e superdotação. E ele fez estudos empíricos. Então, é estudo assim de observação, de experimentação. Por isso que demandou muito tempo até ele formalizar, ter propriedade para criar a teoria dos três anéis e o modelo triádico de enriquecimento. E olha que interessante, a tese de doutorado dele foi relacionado a investigar os programas na época que ofereciam suporte para superdotados. E ele pesquisou superdotados na era pós-Sputnik, né? Aquele satélite que envolveu muitas pessoas, cabeças brilhantes envolvidas aí no lançamento do satélite. E ele percebeu que muitas pessoas que eram superdotadas, criativa, produtiva, que vocês vão entender aqui hoje o que é, ficaram de fora desse programa. Por quê? Porque a seleção foi feita apenas em cima de teste de QI, em cima do que o teste do quociente de inteligência mostrava, e aí as pessoas selecionadas foram para esse programa aí, para esse projeto do Sputnik. E isso intrigou ele, então a tese de doutorado dele foi em cima disso, né, superdotados na era pós-Sputnik. Muito interessante, depois quem quiser pesquisar um pouquinho. Bem, gente, então, Joseph Renzulli é o psicólogo que é referência hoje, na atualidade, em superdotação. E a partir desse estudo dele, desses experimentos, ele chegou à conclusão de que existem, para ele, dentro do estudo dele, 2 tipos de superdotação. A superdotação escolar acadêmica e a superdotação criativo-produtiva. E é isso que nós vamos falar um pouquinho. E aí eu passo a palavra para a Dilzeia, para ela explanar um pouco, de uma forma bem didática, bem tranquila e suave, que dá para vocês compreenderem tranquilamente, o tipo de superdotação escolar acadêmica. Com você, Dilzeia.
Isso, Patrícia, que o eco tenha diminuído aí. Então vamos lá. Como a Patrícia colocou aí, baseado nos estudos de Renzulli, né, que é o nosso aporte teórico aqui do NAAS, é o autor que a gente se baseia em todas as nossas ações, o nosso protocolo. Apesar de terem outros autores, nós temos como referência central a teoria de Renzulli, né, que é aquela dos três anéis, que vocês, quem está fazendo o curso ou já fez, conhece ou ainda vai conhecer, realizando. Então, vamos lá. 2 tipos de superdotação. A primeira que nós vamos falar essa noite é a superdotação acadêmica escolar. E Renzulli, ele coloca que há uma relação muito grande entre esse tipo de superdotação e a probabilidade de se obter boas notas na escola, boas notas escolares. Será por quê, né, gente? Superdotação acadêmica, escolar, boas notas na escola. Já dá para a gente aí linkar e ter uma noção do porquê, né? A gente sabe que esse tipo de superdotação, ele é mais facilmente identificado nos testes de QI, né? Que é o teste que mede o coeficiente de inteligência. Esses testes assemelham-se a provas, a testes que são aplicados na escola. Então, esse tipo de superdotação, ele também, outros autores, denominam como habilidade do teste, como aprendizagem da lição. Através dessas denominações, a gente já vai começando a entender o que quer dizer esse tipo de superdotação acadêmica escolar que Renzulli nos traz. Esse tipo de superdotação, ele tem 2 características específicas. Provavelmente existem mais, mas o nosso tempo aqui, eu vou focar nessas 2 características, que é ênfase na aprendizagem dedutiva e esses estudantes possuem competências analíticas acima da média. E eu vou explicar tudo isso agora. Esse tipo de aprendizagem, né, que é a aprendizagem dedutiva, ela está estruturada e ela domina as formas como a escola tradicional, a escola tal qual nós conhecemos, como ela é exercida, como a educação escolar é exercida. Ela está estruturada na transmissão do conhecimento. Então, o aluno está lá para adquirir conhecimento, memorizá-los, armazená-los e recuperar essas informações para aplicá-las em provas, em testes, que a escola normalmente aplica. Então, por esse motivo, essa aprendizagem, esse tipo de superdotação é colocada como superdotação acadêmica. Ele, como eu disse antes, ele é facilmente identificado na escola, é aquele que nós, professores, que estamos no dia a dia da escola, temos talvez, vamos colocar entre aspas, mais competências para poder identificar. Não que o outro tipo, que a gente vai falar daqui a pouco, não seja possível. Mas como diz respeito muito à aquisição do conhecimento, à memorização e aplicação desse conhecimento, torna-se mais cômodo para o professor e para a escola identificar esse tipo de superdotação que a gente chama de acadêmica, né? A gente e Renzulli, principalmente. E esse aluno também, que tem essa superdotação acadêmica escolar, ele tem elevada competência analítica. O que isso quer dizer? Ele possui um pensamento crítico, no sentido de ter capacidade de adquirir o conhecimento através da aula do professor, ou através de leituras que ele pode realizar espontaneamente, de sintetizar aquele conhecimento, de pegar ali, de captar o que aquilo tem de essencial, armazenar e aplicar em momento que lhe for cobrado aquele conhecimento.
Eu me lembro bem, assim, só para dar um exemplo da minha época escolar, e acredito que muita gente aqui vai se identificar com essa história, que o professor de matemática colocava lá uma fórmula, né? Uma forma geral, uma fórmula, e aplicava ali alguns exercícios para a gente resolver utilizando aquela fórmula. E quando partia-se para o exercício, em que mudava-se alguma coisa do exemplo que o professor havia dado, eu, como não tenho superdotação acadêmica, ainda mais na área da matemática, eu ficava perdida. E o estudante que tem essa habilidade, ele vai conseguir sintetizar aquela fórmula, aplicá-la em exercícios diversos, porque ele tem essa capacidade de análise, de síntese e de armazenar as informações que lhe são repassadas. Alguns exemplos das atividades que esses estudantes se saem muito bem é na pesquisa, né, na análise de dados, eles gostam muito disso. E esses estudantes têm também uma alta capacidade do pensamento abstrato, né? Até por isso eles armazenam, eles assimilam aquele conhecimento e conseguem aplicá-lo de forma diferente dos demais. Muitas vezes não precisa de muita repetição para que ele assimile aquele conhecimento. E Renzulli também, pessoal, traz para nós algumas características desses estudantes. E nós vamos aqui poder fazer um paralelo com isso que eu disse antes, da aprendizagem dedutiva. Né? Esse estudante, segundo Renzulli, possui características que são assim, que saltam aos olhos, né? Eles têm boas notas na escola, aquele aluno que tem ali um desempenho de destaque na sala de aula, sobretudo nas áreas de linguística, nas áreas de raciocínio verbal e raciocínio matemático, numérico. Ele apresenta boa memória, porque ele é capaz de ouvir, memorizar, assimilar. Quando a gente assimila, obviamente, a gente memoriza, porque aquilo internalizou, né? Ele tem vocabulário amplo, por quê? Porque lê, porque gosta da escola. A escola é um lugar onde ele se sente à vontade, onde ele gosta de estudar, de pesquisar, de ler. Ele necessita de pouca repetição, também é uma das características que Renzulli elenca aí como desses estudantes que têm altas habilidades acadêmicas, e ele não precisa passar muito tempo ouvindo o professor, né? Ele consegue ali já se desenvolver sozinho. E a gente desenvolve que, por esse motivo, esse aluno não precisa de auxílio. Porque ele vai sozinho, ele faz tudo, ele já compreendeu, então o professor precisa ficar atento, né? Porque esse aluno pode ser que ele vai terminar primeiro, ele não vai ter dificuldade. E esse tempo ocioso, o que ele vai fazer na sala de aula? Muitas vezes isso pode causar transtornos, né, na sala de aula, e o próprio estudante também se sentir ali incomodado por ficar ocioso, por terminar primeiro. E é importante a gente também pensar no lado emocional desse estudante. Por ele ter essa facilidade muito grande e gostar muito da escola, de estudar, muitas vezes ele sofre bullying. É CDF. Ele é Mauricinho. Hoje eu nem sei mais as gírias que usa, eu estou usando as do meu tempo, pessoal. Mas é mais ou menos isso, né? Ele fica ali meio que rotulado, como, o sabereta, ele sabe tudo. Então, isso também isso necessita de um olhar atento do professor, né? De toda a escola. E fechando, então, Patrícia, Renzulli, ele coloca que esse tipo de superdotação, esse estudante que tem superdotação acadêmica escolar, ele é um consumidor de conhecimento. Ele gosta, ele tem prazer em estudar. Então, é aquele estudante que não nos dá trabalho na escola. É aquele estudante nota 10. Não é isso? A Gabriele está falando. É o queridinho do professor. Isso, é outro tipo de, né, vamos colocar assim, que eles ouvem na escola, né? E isso às vezes pode prejudicar o seu desempenho, ele pode ficar com vergonha, enfim.
E o outro tipo de superdotação, que é o criativo produtiva, né? A alta habilidade criativa produtiva, é, vamos dizer assim, não o oposto, mas é um contraponto dessa que a gente acabou de falar. E a Patrícia vai falar para nós um pouquinho mais sobre ela, né, Patrícia? Se tiver Isso alguma aí. coisa que você queira colocar, Patrícia, também, sobre essa que eu acabei de falar, fique à vontade. Uhum. Tá bom, tranquilo. Então, gente, é isso, ó, o pessoal participando. José Cleonice, isso é verdade, queridinha do professor, muito aprendizado, minha filha é assim. Termina a tarefa, fica sem ter o que fazer e diz que tudo é muito fácil. Não é verdade? É isso que a gente escuta. Então, a Uhum. Dilzeia trouxe com clareza esse tipo de superdotação acadêmico, escolar acadêmico. Então, é aquele estudante que responde bem às regras da escola, ele não dá trabalho, ele cumpre, ele gosta dos professores, ele gosta de ler, é aquele que é um exemplo, exemplar. E ele tira notas boas. E aí, como a Dilzeia disse, o Renzulli traz isso como um consumidor do conhecimento. O consumidor é aquele que consome e tem dificuldade de colocar em prática aquela informação que ele adquiriu de uma forma criativa. Sabe quando você aprende a desenhar e você copia o desenho igual tá ali? Você escuta uma música, aprende uma música e você copia, faz igual. Você não deu o seu toque, você não deu a sua marca ali. Então, o acadêmico, só para vocês começarem a entender que agora a gente já vai entrar no criativo produtivo. O acadêmico, ele reproduz, ele é um consumidor do conhecimento. E o criativo produtivo é aquele que é produtor do conhecimento. E hoje, o que a gente vê nas famílias, na escola, é criança e adolescente com ideias, com insights, que às vezes ele quer criar, ele quer começar ali, independente dele ter altas habilidades de superdotação ou não, os adolescentes, eles estão tendo mais ideias, eles estão avançando mais, as gerações estão mudando, não é verdade, gente? E se o professor tivesse conhecimento desse tipo de superdotação, porque Renzulli diz assim, o que é bom para o superdotado é bom para todos. O que eu posso aplicar na sala de aula, eu posso dar oportunidade para os outros estimularem a criatividade deles, criarem, produzirem, do que só consumir, consumir, consumir. Né? E às vezes tem uns que tem medo, sente insegurança, às vezes é podado, fica quieto, não é assim? Não, é do jeito que eu tô falando. A gente vê família agindo assim, alguns educadores agindo assim, e não dá abertura para ele expor a criação dele, para ele começar a sinalizar a habilidade dele, não é, gente? Aqui, a Leda está dizendo, é verdade, eles interiorizam, mas não sabem praticar. Não é isso? A partir de que idade pode fazer teste para identificar a superdotação? Olha, no NAAS nós fazemos um processo de avaliação e identificação. Nós temos um curso que ensina todo esse processo, é uma investigação. Não é só um instrumento que nós ensinamos, né? Não é só um instrumento que aplica. Então, é uma investigação. A idade, desde a idade pré-escolar, já pode sim começar esse processo de avaliação e identificação. E olha só, foi bom você ter feito essa pergunta, porque Renzulli diz o seguinte, que a superdotação, ela é uma investigação e ela não é estática, ela é dinâmica. Então, hoje, um estudante, ele pode ter muito interesse por um tipo de leitura, por literatura específica, e dali 2 meses ele perdeu o interesse. Ele não quer mais, ele está querendo se envolver com outra coisa. Então, ele diz que isso é muito dinâmico e que nesse processo de avaliação e identificação das altas habilidades, nós não vamos afirmar assim, ele é
ele tem superdotação ou ele não tem superdotação? A gente diz assim, no momento ele apresenta altas habilidades de superdotação na área lógico-matemática. Ele apresenta no momento altas habilidades de superdotação em música, em desenho, tá bom? Então, e foi importante eu aproveitar o gancho para falar isso. A live vai ficar salva sim, viu? Tem mais gente perguntando. Vai ficar salva. Então, vamos lá no tipo de superdotação criativo-produtiva. Renzulli, como eu disse, debruçou seus estudos em cima desse tipo de superdotação. Por quê? Porque ele viu que o acadêmico é aquele que tem facilidade mesmo, ele tem uma superdotação acadêmica na facilidade de aprender, um raciocínio uma habilidade acima dos seus pares, um raciocínio mais rápido. Mas tem estudantes que não são tão bons na área acadêmica, não tiram notas boas, mas são excelentes em outras áreas. Por exemplo, desenho. Ele cria um desenho sensacional. Ele deixa a marca dele ali, ele produz. Quantos estudantes a gente vê hoje que sabem programar jogos, que criam jogos, que participam de campeonatos, que vão para fora do país. Esse é um exemplo do criativo produtivo. Deixa eu ler mais uma coisinha aqui. Os estudantes acadêmicos, terminando sempre mais rápido, pode gerar a indisciplina. Deixa eu ver aqui o que a Bia está dizendo. Pode gerar a indisciplina e também desinteresse quando não tem atividades desafiadoras. Bem colocado, isso mesmo. Por isso que é tão importante o professor ter conhecimento disso aqui que nós estamos falando, porque depois nós vamos falar sobre o que pode ser feito, o que vocês podem contribuir e ajudar, tá? Ok, voltando aqui. Então, a habilidade desse estudante criativo produtivo está na aplicação da informação. De que forma que eu vou aplicar aquilo que eu domino, que eu tenho interesse e que eu sei, certo? Eu vou citar aqui algumas características para vocês começarem a pensar aí se vocês têm esse aluno em sala de aula. Vamos lá, pode dizer aqui se vocês conseguem visualizar e se tem esse estudante aí na sala de vocês. O estudante escolhe e decide quais os problemas prefere trabalhar. Ele direciona os estudos para sua área de interesse. É claro que ele está numa escola, que ele tem que cumprir ali o ano letivo, mas ele tem prioridade por um assunto específico ali e ele quer investigar e ele decide ali o que ele quer investigar em cima daquilo. Nem sempre tira notas boas. É criativo, original, brinca com as ideias, é inventivo, não gosta de rotina, encontra ordem no caos, aquele negócio está uma bagunça, mas ele consegue se organizar dentro daquele caos, não liga para convenções, procura novas formas de fazer as coisas e se torna um produtor do conhecimento e não um consumidor. Então, esse estudante normalmente é visto pelos professores, pela maioria dos professores, como aquele estudante bagunceiro, desordeiro, né, Joséia? Que exato. Tá dando trabalho, é um menino, ele não tira notas boas, mas ele tem uma habilidade ali. Ele dá a sua marca ali num desenho, ao invés dele copiar, ele tá... normalmente você pega um caderno do menino que gosta de desenhar, tudo nele, sabe? Um assunto de biologia, ele desenha ali todo o assunto e transforma isso em desenho. Nós vamos dizer que não é um estilo de aprendizagem dele, só porque ele não escreve, mas ele consegue colocar a célula e todo o processo gerado ali a partir do desenho, que é a área de interesse dele. Então, o que nós queremos mostrar aqui
é que Renzulli debruçou seus estudos nesse aí, nesse que é invisível, nesse que ainda está invisível na escola, porque ele não é visto como aquele que obedece às regras, obedece o professor e tira notas boas. Então, você pode estar perguntando, ai, Patrícia, então então eu não preciso incentivar ele a estudar para ele não tirar notas boas, então tá tudo bem. Não, ele tem que cumprir, né, Joséia, com o ano letivo, com as Isso. disciplinas, ele tem que cumprir com a regra da escola, com as diretrizes da escola, mas o professor, o coordenador, o diretor, os pais, pode ter um olhar atento para aquela habilidade ali e estimular Isso. aquela habilidade. Então, hoje essa live é para pôr uma pulguinha atrás da orelha de vocês, falar assim: nossa, eu posso ter um talento dentro da minha sala de aula e esse talento está ali ofuscado, porque eu não estou oferecendo oportunidades. Vou contar uma história de um professor que trabalhou conosco no NAAS e ele é professor de matemática. Na sala de aula, ele estava dando trigonometria, se não me engano, e tinha um estudante que era muito. Só tirava nota baixa em matemática, mas o menino desenhava muito bem. E aí ele chamou o estudante para desenhar no quadro um triângulo. Mas ele fez um triângulo, gente, não é assim a gente faz, não. Às vezes um negócio 6D, eu acho, saindo da parede, assim, do quadro. Uma coisa tridimensional. E todo mundo ficou assim, os colegas, uau, né? E motivou esse estudante a querer aprender matemática. Aí toda aula ele pedia, próxima aula você pode desenhar? Ele falou, posso. Aí ele tinha que estudar matemática para ele desenhar no quadro. E assim ele foi adquirindo mais interesse pela matemática. Então, um simples exemplo de que nós podemos ter sim um estudante com características de altas habilidades de superdotação criativo-produtivo, porque ele pode ser baderneiro, ele pode ser desordeiro ali, às vezes ele não é organizadinho, ele não é, né, totalmente disciplinado, e às vezes o que a Beatriz disse aqui, ele é indisciplinado porque ele fica sem ter o que fazer. Eu já fui num congresso de superdotação que os estudantes foram lá no congresso falar sobre o que eles sentiam em sala de aula. E o que que eles disseram? Olha, eu abri um livro e ia ler, a mais educadinha, né? Eu abri um livro e ia ler, e a professora ainda falava que falta de educação. Você vai ficar lendo aqui na minha aula? Né? E outro, o irmão dela, ficava cutucando, ficava mexendo. Hoje o menino mexe celular, sei lá, inventa um monte de coisa para fazer. Por quê? Porque ele tem uma cabeça além, ele quer mais e a escola precisa. Quando eu falo escola, gente, todos, todos que fazem parte da escola podem contribuir, sim, através de projeto, de oficinas, de monitoria, convidá-los para fazer monitoria, conversar com os pais, interagir os pais aí. Então, para isso, é importante que professores, profissionais da educação tenham conhecimento das altas habilidades. O que é as altas habilidades, afinal, aprofundar e como que acontece esse processo de avaliação e identificação. Como é que eu começo? Como que tudo começa para eu fazer isso certinho, documentar isso, né, e poder estimular esse estudante cada vez mais. Né, José? Acho que eu Isso tentei mesmo, fazer um Patrícia. paralelo. Isso. E só abrindo um parêntese aí, pessoal, a superdotação criativa produtiva, ela pode se dar em qualquer área do conhecimento. A Patrícia citou como exemplo o desenho, mas o estudante ele pode ser criativo produtivo na área da literatura, da informática, das ciências, das artes, né? Ele vai sempre ter uma postura de produzir o conhecimento dentro daquela área que ele demonstra maior interesse, que pode ser uma dessas que eu citei anteriormente. E importante também, Patrícia, no que você falou, que eu queria ressaltar, é o fato desse estudante, muitas vezes, não se adaptar à rotina escolar.
Geralmente esse Isso. estudante, ele é aquele que dá trabalho, é aquele que não se encaixa, né? Porque os interesses dele são outros. Ele quer, e a escola muitas vezes engessa, não é, pessoal? Vamos colocar assim de Uhum. uma forma engessa, não, até porque o método de aprendizagem dedutivo contempla os estudantes que têm essa facilidade para aprender, memorizar, repetir, enquanto que esse que tem habilidade para produzir, para criar, ele fica ali meio que à margem, né? E o próprio Renzulli diz que nenhuma das duas superdotações merecem maior destaque ou são mais importantes. Ambas são Uhum. importantes e a escola precisa estar preparada e atender a ambas, né? Nesse Uhum. sentido, a gente acha bastante interessante essa live de hoje, porque é fácil a gente identificar um aluno autohabilidoso na área acadêmica. Porém, nessa outra área, até porque às vezes não é a área que eu domino enquanto professora, eu vou precisar de ajuda de um outro professor, de um professor de área. Por isso que no início da live eu disse da importância de toda a escola se envolver com as altas habilidades. Porque esses estudantes estão aí, estão sentados nas cadeiras da escola, muitas vezes dando trabalho, reprovando, evadindo, né? E a gente precisa desenvolver esse olhar mais criterioso para os nossos estudantes para evitar que tudo isso aconteça. Uhum. Isso mesmo. Ô, gente, ó, tem pessoal perguntando como fazer os cursos de vocês. Vocês podem tá mandando mensagem aqui pelo Instagram que a gente responde. Os cursos já estão em andamento, então provavelmente no final do semestre nós vamos abrir novas inscrições para o ano que vem vocês poderem entrar nos cursos. Mas pode mandar mensagem pelo direct, pode ligar no NAAS também, tá? Que a gente responde sim. E qualquer outras informações, tá? Sobre assessoria, vocês estão perguntando aqui, as escolas municipais podem solicitar? Sim, podem. Só entrar em contato com nós que nós explicamos direitinho, tá? Então, gente, prosseguindo, é isso aí muito importante o que a José pontuou. E assim, outro ponto importante aqui é que esse estudante é percebido como o bagunceiro, gosta de desafios, de oportunidades, gosta da ação mais do que a reflexão. Então, o acadêmico, ele é mais da reflexão, né? Aquele que obedece às regras. O criativo produtivo, ele gosta da ação. Vamos produzir, deixa eu pôr minha marca. Ele tem a necessidade de colocar a marca dele. Quando eu falo marca, não é só ele criar uma marca para ele, mas é um estilo, né? Nós temos um exemplo, por exemplo, o Hector Ângelo. Ele é goiano, artista plástico, ele desenha e ele produziu o próprio estilo de desenho dele, que é bocão, olhão, e Anitta, Fafá de Belém. Muitos famosos já estão usando a marca dele. E ele é goiano. Então ele desenha, as pessoas já estão usando bota, está confeccionando camiseta, roupa. Então, isso tudo, olha, goiano, que é criativo produtivo, superdotado, e é aqui de Goiás, e teve esse estímulo da família, inicialmente, da escola, do NAAS, passou pelo NAAS. Então, como é importante esse olhar e esse estímulo, porque, como a Joséia disse lá atrás, a gente tem a ideia equivocada de que eles andam sozinhos. Até na família, dá mais atenção para o outro filho que tem mais dificuldade do que eu tenho facilidade. Porque, não, ele anda sozinho, tá bom, ele consegue. Muito pelo contrário, ele quer que pega na mão, ele quer ajuda, ele quer estímulo, ele quer um profissional ali para orientá-lo, para ajudá-lo. Pessoal, se ficou claro para vocês esses dois tipos de superdotação que a gente colocou aqui para vocês, a acadêmica, escolar e a criativo-produtiva, a gente quer saber, né, Patrícia? Se está claro, se ficaram algumas dúvidas. Claro que dúvidas vão ter,
Porque a gente fez aqui, pessoal, uma explanação breve. É claro que é bem mais complexo, né? Que a gente precisaria se aprofundar muito nisso. Mas, de modo geral, eu acho que assim, que a gente falou tudo. Porém, se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma colocação, comentar algo que gostasse que a gente falasse mais, coloquem aí pra gente, tá? Que a gente vai tentar, do lado de cá, tentar colaborar aí com vocês. E aí, gente, pode ir escrevendo que eu quero fazer uma observação importante aqui, que é o seguinte. Isso tem que ficar bem claro, né, para vocês que estão assistindo a live aqui e vocês, principalmente professores. Quando a gente fala... Só um momentinho. É o Gabriel, gente. É o Gabriel. É o meu filho, tá? gente. Deixa eu mostrar ele pra vocês aqui. Tá ouvindo Dá um oi pro pessoal, Oi. Gabriel. Tá ouvindo a música do Sonic, mamãe, ó? Tô. Agora a mamãe tá fazendo a live. Fecha a porta pra mamãe, por favor. Acontece, gente. Olha só. Quando a gente fala em acadêmico escolar, não significa só na área que ele tem uma superdotação, uma alta habilidade, só na área escolar de disciplina, tá? Isso também pode ser numa área específica do conhecimento, uma outra área, por exemplo, a música, a habilidade... Astronomia, né, Patrícia? Astronomia, esporte, dança, né, movimento corporal. Então, assim, quando a gente diz acadêmico escolar, é aquele que reproduz. Lembra sempre do acadêmico como consumidor e do criativo produtivo como produtor. Então, eu vou dar um exemplo aqui que nós pegamos, inclusive, num livro da Ângela Virgulin, que é o seguinte. Que é esse aqui, pessoal. Ótimo, por sinal, né, Patrícia? Exatamente, esse mesmo. Olha só, se um estudante de arte interessado por pintura, o perfil dele, se for escolar acadêmico, o aluno busca todo o conhecimento possível sobre pintura, as técnicas, os movimentos, ele vai reproduzir com perfeição, entendeu? Então, ele sim, ele é da pintura, do desenho, ele vai se aprofundar ali, vai mergulhar naquilo que é de interesse dele. Se o perfil dele for criativo, produtiva, o aluno vai deixar sua marca nos seus trabalhos. Ele vai recriar a visão de um pintor, vai criar sua própria técnica, vai dar a sua contribuição particular. A superdotação criativa produtiva pode se dar em qualquer área do conhecimento. Então, isso tem que ficar claro, não é só escolar ali da disciplina. Quando a gente fala acadêmico, pode ser em diferentes áreas, pode ser em diferentes campos do conhecimento, só que se for acadêmico, ele é consumidor. Se for criativo e produtivo, ele é produtor do conhecimento. Tá bom? Ficou claro isso daqui? Isso é muito importante vocês compreenderem aqui nesse encontro, nesse bate-papo nosso. E aí, José, para a gente finalizar, a gente pode passar algumas orientações de como a escola pode contribuir, né? Para essa identificação desses talentos, dessas pérolas aí. Você quer falar um pouquinho? Posso falar. Bom, pessoal, o NAAS realiza esse trabalho, né, de assessorar as escolas nesse processo de identificação, de avaliação, de potencialização desses estudantes. E eu disse antes, e vou repetir aqui, que é muito importante que toda escola esteja envolvida. Nós temos experiência no NAAS de professores de AE que trabalham com estudantes, tanto com superdotação acadêmica, quanto criativo produtivo, e caminham sozinhos, né, na escola, que não tem um respaldo legal, que não tem um envolvimento de toda a comunidade escolar nesse processo, e fica, como dizer assim, capenga, né? Vamos usar essa palavra. Não fica um processo ideal, porque o ideal é o envolvimento de todos. Por exemplo, vamos tirar por base um aluno que é
identificado com superdotação acadêmico-criativa na área de artes visuais. Ele tem uma habilidade muito de destaque nessa área. O professor da sala de AE precisa potencializar esse estudante, né? Após a identificação, obviamente, o processo de avaliação, esse estudante irá ser potencializado, que é a gente trabalhar com esse estudante para desenvolver essas habilidades dentro da escola. Ou em algum centro. Acontece que nas escolas, principalmente do interior e algumas aqui de Goiânia, a gente não tem muitos centros especializados em artes que a gente pode encaminhar esses estudantes. Acaba que essa potencialização ela é realizada na escola, muitas vezes pelo professor de AE, e que não conta com a parceria do professor de artes ou com algum especialista da cidade ou do bairro. Então, isso é muito complicado, né? Porque a gente quer que o processo seja feito com competência, com qualidade. Esse aluno merece ser atendido com qualidade. Então, é importante que a escola, lá no seu PPP, lá nas suas ações, prevejam, né? Estipulem lá as altas habilidades também e planejem as ações e envolva todos os professores nesse processo de trabalho com as altas habilidades. E para isso é muito importante que toda escola busque conhecimento nessa área. Porque, infelizmente, pessoal, a nossa formação acadêmica não contemplou muito no nosso currículo, lá na nossa universidade, sobre as altas habilidades, né? Muitas vezes, esses conhecimentos a gente vai adquirir nos cursos de formação continuada, de especialização, e a gente precisa estar buscando isso. E quem fez esse curso, quem está fazendo, participando dessa live, que assuma uma postura de divulgador das altas habilidades, que leve essa temática para a sua escola, que coloque para os seus colegas a importância de tudo isso. Naquele momento, talvez, do recreio, da sala dos professores. Então, é importante que a escola esteja atenta, aberta, receptiva para esses estudantes que estão nas escolas, estão muitas vezes lá quietinhos ou dando trabalho, como a gente colocou aqui, e ninguém sabe lidar com esse aluno, ninguém sabe mais o que fazer, tampouco a família, né? Chega lá e fala, não sei o que eu faço, ele não quer, ele não gosta, e o professor também não tem resposta para essa família. Por quê? Porque a gente precisa aprofundar os nossos conhecimentos sobre esse público para melhor atendê-los nas nossas escolas. Isso aí, Joséia. Excelente. Flexibilizar o currículo, ter um olhar atento para o PPP, incluir essa temática no PPP, isso é o primeiro passo. E aí, gente, tendo essa bagagem de conhecimento sobre altas habilidades no curso do NAAS, o que vocês vão fazer? Da medida do possível, com os recursos que vocês têm, vocês vão dar estímulo para esse estudante, nem que seja na própria sala de aula de vocês, seja em matemática, em biologia, em arte, em educação física. É possível você sim estimular, oferecer algo para esses estudantes. Porque se eu ofereço para a turma, se eu ofereço para um, eu posso oferecer para todos. E aí aquele que vai além, eu ofereço mais para ele. Aqueles que só conseguem aqui, ok, eles conseguem aqui, eles vão caminhando. Mas eu posso ir mais além. E eu posso fazer uma parceria junto com a professora de EE e a professora de EE junto com o professor regular. É assim que funciona, como o José falou, a escola toda. Mas se um só da escola tem uma bagagem, os demais não entendem isso, aí às vezes fica difícil, porque às vezes fecha, né? Fecha a oportunidade por falta de informação e conhecimento. Então, o NAAS está aberto a esclarecimento, tirar dúvidas, cursos, formação, enfim. Busquem o NAAS, porque o NAAS auxilia vocês, tira dúvidas, esclarece, informa, forma professores, forma em altas habilidades, justamente para isso. Você não esperar o momento certo, esperar uma sala pronta, não. Faça aí do jeito que você pode, que você consegue, dentro da sua sala de aula regular mesmo.
E aí ele ainda cita um exemplo, quem estuda o autor, ele cita o exemplo da plantinha, né? Uma plantinha que está a semente embaixo da terra, ela está latente, ela está lá embaixo ainda. A gente não consegue enxergar esse estudante ali. E depois, quando essa semente começa a brotar, ela está emergindo, ela está emergente. Opa, esse menino aqui é diferente. Ele tem algo diferente. E aí, quando ela vira uma árvore, está manifesto. É onde a gente consegue, todos da escola conseguem perceber. Mas o que nos chama atenção é para a gente começar a perceber lá na sementinha. Dá oportunidade lá na sementinha quando está debaixo da terra. Porque está invisível, a gente não sabe, ela não está manifesta ainda. Mas nós podemos sim perceber que sementinha é aquela. E podemos dar estímulo. Pode virar árvores frondosas, né? Isso mesmo, Patrícia. Um outro ponto, assim, eu não sei se a gente já está quase encerrando, mas que eu gostaria de colocar aqui para a reflexão de todos, é que existe, assim, no nosso meio, né, no nosso meio escolar, a ideia seguinte: mas na escola tem tantos alunos com dificuldades para aprender, que não aprendem, que têm dificuldades na matemática, na leitura, enfim. Por que que eu vou gastar tempo com um aluno que já sabe muito, que consegue ir sozinho, que não precisa tanto? Por que que eu tenho que dar mais atenção para esse que tem dificuldade? Não, a gente não deve ser tão extremistas assim. Até porque nós somos regidos por uma legislação educacional no Brasil. E esse estudante, o seu atendimento no âmbito escolar, ele é previsto na lei. Então a escola precisa, por mais atribuições que ela tenha e que seja difícil, ninguém disse que ia ser fácil, né, gente? Eu lembro aqui do padre Fábio de Mello. Ninguém disse para nós que seria fácil. Nada é fácil. Ser professor, muito menos. A gente precisa, sim, abrir o leque, acolher, ajudar, orientar, perceber, enxergar esse aluno, porque ele é bom sim, ele precisa de pouco auxílio do professor, mas ele precisa de um programa especial na escola desenvolvido para ele, né? Ele precisa de ter um atendimento educacional especializado que desenvolva ainda mais as suas habilidades. E para que isso? Porque nós vamos dispersar os nossos talentos, né? Nós vamos deixar que esse menino não se desenvolva, que se frustre, que cresça com problemas emocionais, comportamentais, ou nós vamos querer contribuir de alguma forma com um estudante que futuramente será um grande cientista, será um grande político, será um grande empresário, será um grande professor. Por que não? Né? Então, a gente está contribuindo para o futuro do nosso país. Isso é muito importante. Não podemos desperdiçar os talentos. Assim como não podemos abandonar o estudante que tem dificuldade. A gente tem que pegar na mão dele, auxiliar com programas e métodos que o alcance. Da mesma forma, o autohabilidoso, ele também precisa caminhar. Isso é equidade. Não importa se é dificuldade ou se é alta habilidade. Todos têm que ter oportunidade de se desenvolverem. Ok? Que lindo, Giséia. Fechou com chave de ouro. É isso, gente. Olha, nosso tempo está acabando. É uma satisfação, né, José? A gente está aqui representando o NAS Goiás, chegando até aí na sua casa, na sua escola. E é cada um contribuir um pouquinho. Uma vez, num curso nosso do NAS, uma professora olhou e falou: nossa, se eu soubesse disso antes, já passou tantos alunos por mim e eu não fiz nada. Por falta de conhecimento, né? Isso mesmo. Falei, não, vamos olhar daqui para frente. Então, eu falo para vocês também, vamos olhar daqui para frente, vamos ter esse olhar mais cuidadoso, né, mais zeloso para esses estudantes e estimulá-lo. E se você tem alguma dificuldade, tem dúvida, só entrar em contato com a gente esclarece, a gente ajuda, auxilia, tem assessoria que nós
também oferecemos, tem os cursos de formação. Então é só você se informar, entrar em contato com a NAAS e a gente esclarece para vocês. Isso Ok? mesmo. Prazer enorme, Patrícia, como sempre, viu, querida? Um Como abraço. sempre, Obrigada dupla a dinâmica. todos que estiveram aqui. A gente espera, sim, sinceramente, que tenha tido para vocês algum proveito, que vocês utilizem isso, e que seja apenas assim, uma pontinha do iceberg, que vocês mergulhem Isso, aí nos conhecimentos, que busquem, assim como nós, né, Patrícia? Porque a gente também sempre está buscando, nunca podemos parar enquanto isso professores mesmo. que somos. Obrigada a todos, boa noite. Obrigada à nossa diretora, à nossa coordenadora que estiveram conosco e a todos os professores do NAAS, os professores da nossa rede, da rede estadual, municipal e particular, que estiveram Isso, conosco. A gente fica muito lisonjeado e muito feliz. Um abraço, gente. Boa noite. isso mesmo. Boa noite, gente. Obrigada, nossos colegas. Obrigada a todos que participaram, que deram o apoio aqui. E até a próxima live. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, Beijo, gente. beijo. Tchau, gente.